Vamos conversar agora com o jurista Ives Gandra da Silva Martins. Doutor Ives, boa noite. Obrigado pela entrevista. Boa noite. Como é que vão os amigos? Tudo bem? Tudo bem por aqui. Doutor, queria a avaliação do senhor em relação ao decreto do presidente Jair Bolsonaro. Vários recursos já foram apresentados ao Supremo para tentar derrubar essa graça que foi concedida pelo presidente ao deputado Daniel Silveira. O senhor vê espaço juridicamente para isso? É possível derrubar essa decisão do presidente, doutor? Eu entendo que não, porque, na verdade, ele deu um indulto. No próprio decreto de graça, ele põe entre parênteses indulto. É um indulto que justifica a graça, o que vale dizer. É a Constituição que permite, como competência exclusiva do presidente, de conceder indulto, sem qualquer limitação. E o que nós temos visto por parte de todos esses recursos, daqueles juristas que eu respeito, que estão do outro lado da minha interpretação, é que eles analisam sempre a legislação infraconstitucional e passam a analisar, por exemplo, desvio de finalidade, fere a moralidade pública, etc. Ora, em direito constitucional nós racionamos de forma diferente. Eu sou titular de direito constitucional, aliás, a minha maior obra não é tanto em direito tributário como em direito constitucional. Nós sempre analisamos a lei infraconstitucional à luz da Constituição, e não a Constituição à luz das leis infraconstitucionais. Se na Constituição, no artigo 84, inciso 2, diz que o presidente pode conceder indulto sem qualquer limitação, não pode a lei infraconstitucional limitar aquilo que o Constituinte deu como poder absoluto. Muitos raciocinam assim, não, mas a lei aqui teria que haver de si, tem que pensar na moralidade pública. Por exemplo, moralidade. Quando se dá o indulto, dá-se indulto a um crime, dá-se indulto a um criminoso, dá-se indulto a alguém que foi condenado pelo judiciário. O indulto é um perdão que se dá contra uma decisão do Poder Judiciário. E pela decisão do Poder Judiciário, aquele que é indultado deveria estar cumprindo pena. O que vale dizer, todos esses argumentos, faltou finalidade, não poderia fazer, etc., não procede, porque se a Constituição não cria limite nenhum, não pode a lei infraconstitucional criar esses limites. Então, essa é a minha interpretação desde o primeiro edição, e depois houve outras, os comentários que eu fiz com o Celso Bastos, mas desde que eu escrevi isso em 97, eu entendo que é um poder absoluto e, de certa forma, embora com diversas outras considerações, foi aquela que o presidente colocou no seu decreto ao analisar a decisão do Supremo no caso dos indultados da Lava Jato. Não havia, inclusive, trânsito em julgado de alguns deles, e, pelo menos é o que eu li nos jornais, eu não li os processos, e em que o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre, um belo constitucionalista, eu cito muitas vezes a obra do Alexandre como de doutrinador, como professor da universidade, ele, como ministro do presidente Temer, deve ter inspirado o presidente Temer na concessão dos indultos. E como ministro do Supremo, ele deve, e foi o relator, entendeu que efetivamente não cabia interpretação do ministro Luiz Roberto Barroso, que entendia para os indultados na Operação Lava Jato, não poderia, porque isso feriria o princípio de moralidade pública, etc. E caiu ao ponto de não ser Luiz Roberto Barroso, mas o ministro Alexandre de Moraes, o relator do acórdão. Então, para mim, eu considero intocável, e não sou eu, há diversos outros constitucionalistas que eu tenho conversado que pensam da mesma forma. No meu Conselho Superior de Direito, eu tenho eminentes professores de Direito Constitucional de São Paulo, pertencente a ele, grande parte deles pensam como eu. Nós respeitamos a posição em contrário e respeitamos. E tem perguntado para mim, ainda hoje, mas professor, a ministra Rosa Weber parece que não aceitou porque mandou intimar o presidente.
A ministra Rosa Weber não teria outra alternativa. Ela é uma pessoa magistrada do Poder Judiciário. Se ela recebe ações e ela é nomeada relatora, ela, como faz todo bom magistrado, quer ouvir a parte contrária, para depois dar orientação de como é que ela vai julgar de acordo com a sua inteligência do assunto, etc. Vale dizer, esse primeiro passo de pedir ao presidente intimado para se manifestar é um passo absolutamente regular, normal, qualquer magistrado faria. Doutor. O que poderá haver divergência será no momento em que, a partir daí, qual é o encaminhamento que ela dará após as informações do presidente. Mas, por enquanto, eu não vejo crise de poderes. Eu vi o Supremo Tribunal Federal decidindo de uma determinada forma, o presidente usando uma faculdade constitucional de outra forma, a oposição entrando com recursos, interpretando a Constituição à luz da lei ordinária e não a lei ordinária à luz da Constituição, e vamos ver como é que se comporta. É evidente que nós temos visto exploração, manifestações políticas de um lado e de outro, mas isso não é o que está sendo discutido em matéria exclusivamente jurídica. De uma decisão do Supremo, de uma decisão do presidente, o Supremo com o direito de decidir como ele entendeu que deveria decidir, eu discordo, mas respeito, e o presidente decidindo como ele deveria entender o que deveria decidir, por entender que houve uma condenação por uma mera manifestação que quebra o decoro parlamentar e que deveria ser punida pela Câmara, mas não pegar 8 anos de prisão por ter falado, não pegou em arma, não saiu à rua, não foi pressionar, ele apenas disse. Quer dizer, uma manifestação política, é um preso político, não tenha dúvida, porque ele foi preso por uma manifestação no exercício do seu mandato, uma manifestação translocada, com que eu não concordo, que eu acho que feriu o decoro parlamentar, mas era uma manifestação porque a Constituição dizia inviolável por qualquer manifestação. Se alguém é inviolável como parlamentar por qualquer manifestação, não é por qualquer manifestação menos a Lei de Segurança Nacional. Isso não está escrito na Constituição. Doutor Ives. Isso foi o Supremo que acrescentou. Então eu tenho a impressão, não vejo crise de poderes, por mais que se procure estimular, que é uma crise de poderes, cada um exerceu as suas funções, e vamos ver, depois de respondida pelo presidente, aí sim vamos verificar como é que há o encaminhamento, que, a meu ver, o Supremo teria que respeitar a decisão de quem, pelo artigo 84, inciso 12 da Constituição, sem qualquer limitação, tem o direito de indultar e de dar perdão. Pelo que a gente está ouvindo, doutor, do senhor, então o senhor discorda que Daniel Silveira tenha cometido crime de ameaça contra instituições, contra ministros do STF? Essa pena foi abusiva, essa pena imposta por Alexandre de Moraes e confirmada pelo plenário foi abusiva, na opinião do senhor? O senhor concorda, então, com os presidentes da Câmara e do Senado que esse caso deveria ficar no âmbito do Congresso? E aliás, eu disse isso desde o início. Se é uma mera manifestação, é palavra. Por mais deslocada que fosse essa manifestação, estaria pela Constituição protegida. Se a Constituição é inviolável por quaisquer palavras, não abriu qualquer exceção. Como é que eu posso pegar uma lei infraconstitucional abaixo da Constituição e dizer quaisquer menos essa lei? Porque a ameaça foi verbal. Muitas vezes o cidadão na rua, vou dizer isso, eu faço isso, faço aquilo, entende? Então vou prender todo cidadão que xinga, que faz menção. O que ele fez? Menções que efetivamente quebraram o decoro parlamentar. É evidente que eu não estou de acordo com nenhum dos pontos da manifestação dele. Quando se quebra o decoro parlamentar, enfim, na década de 50, quando eu estava me formando em Direito, um deputado que ficou de cueca chamado Barreto Pinto,
cueca e fez um discurso com fraque e, em vez de ter a calça, estava de cueca, só para desmoralizar. O que fez o Congresso? Ele foi afastado por falta de decoro parlamentar. Nós estamos aqui em São Paulo com a Assembleia discutindo sobre se houve ou não houve um abuso de um contacto de um deputado com uma deputada. É a Assembleia que vai decidir, não é? Agora, doutor, o que fez? O Supremo tomou a medida antes da Assembleia, da Câmara dos Deputados, e depois muitos deputados preocupados, nós sabemos que a grande parte dos deputados, uma parte dos deputados está sendo, enfim, investigado pela Suprema Corte. Nós tivemos, aquilo também foi um erro da Câmara dos Deputados, não deveria ter concedido a prisão, era a competência dele, o Supremo consultou, eles concederam, o Supremo continuou. Agora, quando pela manifestação política desrazoada, o deputado Daniel foi condenado por 8 anos, vê-se, por exemplo, o seguinte: César Batista, o Supremo disse que deveria ser extraditado, mas abriu algo que não tinha sido aberto antes em outras decisões do Supremo. Mas cabe ao presidente da República decidir. O presidente Lula decidiu que ele deveria ficar. Não teve a expressão de indulto, mas o resultado foi uma mesma graça, e apesar do Supremo ter admitido a extradição, mas deixado ao presidente decidir, o presidente disse que teria que ser extraditado para respeitar os nossos tratados internacionais. Criou até uma certa tensão com a Itália. Mas o presidente, ele era um homem de esquerda, era um assassino de 4 cidadãos que não eram de esquerda. Por ser esquerdista, ele matou 4 cidadãos, teoricamente de direita. Comprovado. Mas ele ficou aqui. Então, por aquele que ficou aqui, de um ex-presidente da República, e que não foi condenado, e só posteriormente, quando ele deixou a presidência, etc., voltaram, a embaixada, a Itália insistir, aí se admitiu a extradição, ele ficou solto no país durante anos. Agora, esse deputado, por ter falado algo, enfim, que todos sabiam que ele não podia, as ameaças dele, o que ele ia fazer sozinho, entende? Falar apenas bravatas, não foram mais do que bravatas, ser condenado por 8 anos sendo deputado. Quando a Constituição fala inviolável por qualquer manifestação, e pondo uma lei de segurança nacional que o Supremo já tinha dito que essa lei era inconstitucional no que dizia respeito à liberdade de manifestação, de expressão. Mas mais do que isso, um dado que me impressiona, ele foi condenado agora com base num dispositivo que já foi revogado, que era a velha lei de segurança nacional. E o argumento utilizado é que essa nova lei seria mais grave em nível de punição que a velha lei. Mas a nova não podia ser retroativa, e a velha já não existia mais. Então, quer dizer, é uma série de aspectos que eu, como um velho professor, talvez por ser velho demais, todos estão me considerando já desatualizado, porque eu raciocino com o que está escrito. Eu aprendi na faculdade com eminentes professores que não cabe ao jurista ler diferentemente do que está na Constituição. Ferrara dizia: o que é de pior na interpretação do direito, ou quando se lê o que não está escrito por preferência pessoal, ou se elimina o que está escrito por não haver interpretação de vaidades. Um dos melhores juristas italianos na década de 60. Eu sou daquela escola que está escrito, eu tenho que interpretar o que está escrito. Nos meus depoimentos na Constituição, a pedido dos constituintes, nas audiências públicas, eu procurava mostrar o que deve um jurista, em primeiro lugar, ler o que está escrito. O que está escrito é o que se pretendeu escrever.
Não adianta dizer, mas a intenção era outra, nós temos que pensar nisso, naquilo. Como dizia o velho Geraldo Otalivo, saudoso professor, se um fabricante de armas diz o seguinte: eu fabrico armas que dê tiros de 100 metros e até de 50 metros, não adianta dizer que é de 100 metros se na prática só dá de 50 metros. Nós temos que ler o que está escrito e temos que interpretar a Constituição não pela lei infraconstitucional, mas pelo texto constitucional. Agora, essa é minha posição e quero dizer com muita clareza que eu respeito inteiramente as posições contrárias à minha, dos modernos, dos novos, dos intelectuais que vão criando novos caminhos do direito. Estou velho demais para deixar de interpretar o direito como vem desde o direito romano, que foi o momento que fez com que um império inteiro ficasse permanentemente, ou durante quase 2.100 anos, graças ao Instituto do Direito. Direito é aquele que está escrito, é aquilo que eu sempre procuro ler. Felizmente, nosso tempo está esgotado, mas quero agradecê-lo muito pela presença aqui, doutor Ives Gandra Martins, conosco aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado pela entrevista, doutor Ives. Uma boa noite. Olha, foi um grande prazer mais uma vez estar com os amigos. Um grande abraço.